E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, muita gente pensa que para uma empresa dar lucro é só vender, vender e vender, certo? Pois é, mas não é bem assim. Pensa que o negócio é tipo um balde. A receita, o faturamento, é a água que entra pela torneira. E as despesas? Bom, as despesas são os furos no fundo desse balde. Não adianta nada abrir a torneira no máximo se o balde está todo furado, parecendo uma peneira. Hoje, o nosso papo é sobre como tapar esses furos. E com inteligência. Para essa nossa jornada, a gente vai passar por 5 capítulos que são essenciais. A gente começa pelo básico, lá nos fundamentos, para diferenciar direitinho o que é custo, o que é despesa e o que é investimento. Depois a gente mergulha para entender a natureza das despesas, dá uma olhada nas metodologias de orçamento, define as regras do jogo com governança e, no final, a gente aprende a medir se tudo isso deu certo com os KPIs corretos. Tudo pronto? Então vamos lá! Bem-vindos aqui ao balcão do nosso Café Inovador. A primeira regra do jogo aqui nas finanças é entender de uma vez por todas que nem todo gasto é igual. Saber a diferença entre um custo e uma despesa não é, um detalhe técnico de contador. É o que separa uma gestão amadora de uma gestão realmente profissional. Ok, vamos entender isso na prática. Olha para esse cappuccino aqui. O grão de café, o leite, o salário do barista que preparou ele, tudo isso é custo da mercadoria vendida, o famoso CMV. Sem isso, o produto simplesmente não nasce. Agora, pensa no salário da equipe de RH, no aluguel do escritório administrativo, isso é despesa. A regra de ouro é bem simples. Se esse gasto for cortado, o café ainda sai amanhã? Se a resposta for não, é custo. Se for sim, provavelmente é despesa. E agora o jogo começa a ficar mais interessante. Imagina que o nosso café inovador precisa de uma máquina de expresso novinha. A gente tem a opção 1, comprar a máquina por R$50 mil. Isso é CAPEX, um investimento. O dinheiro sai do caixa de uma vez só, mas lá no resultado só aparece um pedacinho, a depreciação. O lucro na foto fica bonito, mas o caixa chora. Opção 2, alugar por R$2 mil por mês. Isso é OPEX, uma despesa operacional. O caixa não sente o baque de uma vez, mas essa despesa vai comendo um pouquinho do nosso lucro todo santo mês. E aqui, vai uma dica de mestre. Muito cuidado com a tal da cauda de OPEX. Achar que o gasto acabou na hora que a gente comprou a máquina é um erro clássico. O CAPEX de hoje cria a despesa fixa de amanhã. Agora a gente tem custo de manutenção, de peças, de suporte. É uma bola de neve silenciosa, sabe? Que vai inflando a nossa base de despesas ano após ano. Entender isso é o que diferencia o bom planejamento financeiro daquele que só olha a foto do momento. E para a gente fechar os fundamentos, um tema um pouco mais avançado, a capitalização de mão de obra. Pensa que a equipe de TI do Café Inovador está criando um aplicativo de delivery. Como isso é um ativo novo para a empresa, a gente pode pegar o custo dos salários dessa galera e, em vez de lançar como despesa, a gente joga como um ativo no balanço. A mágica? O lucro de curto prazo, sobe. O perigo? Se o projeto for cancelado, a gente tem que fazer um write-off, ou seja, reconhecer todo aquele valor como perda de uma vez só. Aí o resultado despenca. É uma ferramenta poderosa, mas que exige muita disciplina e uma análise de risco bem honesta. Mudando de cenário, agora a gente está aqui no estoque do Café Inovador. Um erro muito comum é achar que toda despesa é ruim e que precisa ser cortada a qualquer custo. O segredo não é sair cortando tudo, mas sim entender a natureza de cada gasto para poder gerenciar ele do jeito certo. Basicamente, toda despesa se encaixa em uma de 4 naturezas. A gente tem as variáveis, como os copos, que aumentam ou diminuem junto com as vendas, as fixas, tipo o aluguel, que estão lá todo mês, vendendo ou não, as discricionárias, que são escolhas da gestão, como o marketing, por exemplo, e, por fim, as de projetos, que são gastos pontuais, como a reforma da loja. Vamos olhar cada uma delas de perto. E olha só que interessante, despesa variável é um bom sinal. Se o gasto com um copo de café dobrou, não é para entrar em pânico, é para comemorar. Significa que as vendas também dobraram. O foco aqui não é cortar o volume, mas sim atacar a eficiência por unidade. A meta é usar o nosso poder de compra para negociar com o fornecedor e, pagar 10 centavos no copo em vez de 15. A mentalidade muda completamente, de corte para otimização. Agora, as despesas fixas, como aluguel e os salários do administrativo, elas são como correr a maratona com a mochila bem pesada nas costas. A conta chega todo mês, não importa se a gente vendeu 1 ou 1000 cafés. A estratégia aqui é a diluição. Quanto mais a gente vende, mais o peso dessa mochila se distribui e ela fica mais leve para cada café vendido. Dominar esse conceito, que tem o nome chique de alavancagem operacional, é o segredo para escalar o negócio de forma lucrativa. Aí a gente chega nas despesas discricionárias, aquelas que a gente escolhe ter. Uma campanha de marketing digital que traz mais clientes, isso é músculo.
Uma festa de fim de ano super luxuosa? Isso aí pode ser gordura. Na crise, cortar a gordura é o que salva o caixa. Mas, se cortar o músculo, a gente mata o crescimento lá na frente. O ponto principal é sempre se perguntar qual é o retorno sobre este investimento, o famoso ROI. E aqui, para fechar, a gente tem o mapa da mina. Entender que cada tipo de despesa se comporta de um jeito diferente e por isso exige um foco de gestão e um indicador específico é o que transforma o simples controle de gastos em uma verdadeira estratégia. Com essa clareza toda, a gente pode avançar para as metodologias de gestão. Ok, a gente já entendeu os tipos de despesa, mas como é que a gente organiza tudo isso na prática? Agora, vamos falar de duas metodologias muito poderosas para transformar o controle do orçamento em uma ferramenta realmente estratégica. A primeira delas é a gestão matricial de despesas, ou GMD. Imagina um cabo de guerra, mas um cabo de guerra saudável. De um lado a gente tem quem gasta, tipo o gerente da loja, que quer o melhor produto de limpeza. Do outro, quem manda no pacote de despesas, como o diretor de suprimentos, que busca padronizar e conseguir o melhor custo-benefício. Essa tensão, quando é bem gerenciada por acordos de serviço, os SLAs, gera não só economia, mas um gasto muito mais inteligente para a empresa inteira. A segunda ferramenta é o Orçamento Base Zero, o famoso OBZ. Esquece aquela ideia de pegar o orçamento do ano passado e só colocar a inflação em cima. No OBZ, todo mundo começa o ano com o orçamento zerado. Cada gestor precisa justificar cada centavo que está pedindo, como se estivesse montando a sua área do absoluto zero. Dá trabalho? Dá, mas é a forma mais eficaz de encontrar aquelas ineficiências que ficam escondidas no dia a dia. Mas um alerta importante. OBZ em excesso pode causar o que a gente chama de anorexia corporativa. Se a gente sai cortando tudo sem critério, podemos acabar cortando a inovação, a capacidade de crescer. O objetivo não é gastar menos, é gastar melhor. É tirar dinheiro da burocracia e investir no que realmente importa, como, por exemplo, pesquisar aquele novo grão de café especial que vai encantar os nossos clientes. Certo. Ter um orçamento genial não serve para absolutamente nada se não existirem regras claras e sistemas para garantir que ele seja cumprido. Governança é sobre isso, criar a disciplina para que o plano vire realidade. O pilar da boa governança é a matriz de alçadas de aprovação. Ela define, preto no branco, quem pode aprovar qual valor. Um gerente aprova até 50 mil, um diretor até 200 mil, e por aí vai. E o mais importante, isso tem que estar no sistema. Se não tem saldo no orçamento, o sistema precisa travar o pedido de compra. É o chamado hard stop. Sem isso, o orçamento vira só uma sugestão, uma peça de ficção. E quando o dinheiro de uma área acaba, o que acontece? Existem duas saídas. O remanejamento, que é pegar dinheiro de uma linha do orçamento, como viagens, e mover para outra como treinamento. A soma é zero. Isso é sinal de uma gestão ágil. A outra saída é a suplementação, que é basicamente pedir mais dinheiro. Isso é um sinal de alerta de que o planejamento não foi bom e tem que ser tratado como uma exceção raríssima. Para caçar desperdícios de forma mais proativa, as empresas de alta performance costumam criar uma célula de eficiência. Pensa nela como uma equipe de consultoria interna, quase como uns espiões do bem. Eles procuram oportunidades que um gerente de loja sozinho jamais conseguiria ver, como, por exemplo, padronizar a tropa de lâmpadas de todas as 50 lojas por LED, gerando uma economia gigantesca que se paga rapidinho. E com isso, chegamos ao nosso último capítulo. De nada adianta fazer todo esse trabalho se a gente não souber medir o resultado. Agora, vamos conversar sobre como analisar a performance e, principalmente, como olhar para o futuro. Uma pergunta provocativa. Números absolutos mentem? A resposta é sim e muito. Dizer que uma empresa gastou 30 milhões em despesas não significa nada, absolutamente nada. O que realmente importa são os indicadores relativos. Qual é o percentual dessa despesa sobre a receita líquida? Como esse percentual se comportou ao longo do tempo? É isso que mostra a verdadeira eficiência da gestão. Os profissionais de finanças modernos não dirigem a empresa olhando só pelo retrovisor, sabe? Ou seja, só comparando o que já aconteceu com o que foi orçado. Eles dirigem olhando pelo para-brisa, usando uma ferramenta chamada Rolling Forecast, que é uma projeção contínua que estima o que vai acontecer nos próximos meses. A pergunta muda de por que gastamos isso para quanto vamos gastar e o que podemos fazer agora para mudar esse futuro. E para fechar com chave de ouro, uma ferramenta super prática. Identificou um desvio no orçamento? Não adianta só apontar o problema, é preciso agir. O Framework 5W2H transforma qualquer análise num plano de ação bem claro. Ele responde o que, por quê,
quem, onde, quando, como e quanto custa. É a ponte que conecta a análise com o resultado. No fim das contas, gestão de despesas não é sobre cortar por cortar. É sobre gastar com inteligência para liberar recursos e fazer a empresa crescer. É isso, aquele abraço e até o próximo.